Em 1983, durante o último período aí da Guerra Fria, um astronauta russo retorna à Terra com uma criatura alienígena em seu corpo. O governo então convoca uma médica com métodos pouco convencionais para ajudar na investigação desse caso super secreto e tenta salvar a vida desse astronauta. Sputnik é um filme de terror russo que tenta equilibrar um drama político e militar aí da Guerra Fria junto com uma ficção científica de parasita alienígena que retorna com o seu astronauta. Ele chegou nos cinemas brasileiros com o nome Estranho Passageiro Sputnik, uma referência aí ao Oitavo Passageiro, né, o subtítulo do Alien, e foi uma recomendação do João Medeiros para assistir e analisar aqui no canal. Eu tô dando prioridade aos filmes que vocês me recomendam para comentar aqui na Hora do Terror. A gente não tem muita chance de poder assistir esses filmes de temática de Guerra Fria pelos olhos dos russos, né? Então, ele conseguiu acertar muito bem toda a temática de década de 80, da Guerra Fria, etc., seja na cenografia, nas roupas e no clima no geral. Apesar do orçamento relativamente baixo para esse filme, ele abre com uma sequência muito bacana do retorno desses dois astronautas que voltam para a Terra até que um incidente bizarro acontece. Tem todo aquele aparato de tecnologia antiga da década de 80 e também um forte tom de terror e mistério em relação à criatura que chegou junto com eles. Fica aí um destaque para os efeitos práticos, né, de sangue, de violência, ficou muito bem executado, e também a computação gráfica que é utilizada assim ao longo do filme em vários momentos, etc., mas também foi muito bem executada, foi bastante satisfatória, nada absurdamente incrível. Logo somos apresentados para a doutora Tatiana, que está sendo aí julgada por um comitê porque ela pratica alguns métodos um tanto controversos aí da medicina. Ela é meio que o Dr. House da Rússia dessa época, porque ela é super fria, objetiva, ela não tem muita paciência e resolve tudo assim de uma primeira vez. E aí aparece um homem super misterioso oferecendo a ela a chance de se livrar desse comitê, dessa revisão aí dos métodos da denúncia que ela sofreu, caso ela possa ajudar numa investigação médica secreta do governo. O espectador passa então a acompanhar o ponto de vista dessa doutora conforme ela vai se familiarizando ali com o que está acontecendo, com a base militar, quais são os procedimentos, qual é a dúvida da investigação ali que está sendo colocada em relação a esse astronauta. Ela então tenta se livrar disso o mais rápido possível, fazendo uns testes rápidos aqui, dando uns diagnósticos muito sagazes, assim, sabe, muito certeiros, para poder, assim, lavar as mãos dela e ir logo embora. Só que, obviamente, tudo muda quando é revelado que, na verdade, esse astronauta tem um parasita no corpo dele. É aí que o filme resolve finalmente revelar a criatura para a doutora e para nós, os espectadores. E eu confesso que eu fiquei bastante decepcionado, porque essa criatura me pareceu muito fraca, o design dela não me deu muito medo, né? Conforme a gente vai vendo ao longo do filme, vai sendo explorada cada vez mais e a gente vai se familiarizando com essa criatura e todos os testes, tudo que está acontecendo. Esse desenvolvimento ao longo do filme destoa bastante com a apresentação inicial, que era super de terror e mistério, e também, né, as cenas iniciais, quando você tenta, aí tem um close na criatura assim, super sinistro, só que ela não passa muito medo, e a trilha sonora fica super sinistra, macabra, e só que não bate, sabe? A imagem não bate com a trilha sonora, porque você não tá, assim, na mesma altura de ameaça que a gente sentiria se fosse um outro design, uma outra coisa. Com a situação principal exposta, o filme passa, então, a explorar os outros elementos em relação à base, os seus segredos e as pessoas. Temos um segundo médico que estava lá antes da doutora Tatiana, que começa a ter um pouco de inveja dela, sabe? Dificultar o trabalho, não compartilhar informações, porque ele queria todo o reconhecimento científico só para ele. E o próprio líder da base, que levou a médica até lá, ele é muito solícito, amigável, consegue ajudar ela no máximo possível, só que ele esconde várias coisas da doutora e também tem suas questões, seus interesses envolvidos. Então, conforme a médica avança nessas investigações em relação à criatura, a gente aprende mais sobre essa criatura, a gente acaba descobrindo também sobre os demais participantes ali nesse jogo aí de interesses, e é muito legal que o filme começa a se preocupar a falar e debater sobre várias questões, por exemplo, a ética militar, a ética medicinal, né? O que está acontecendo ali com as vidas humanas, até onde você pode sacrificar em prol de um bem maior. Ele traz também um debate sobre código de conduta, os valores militares soviéticos, né? Os valores de um herói, o heroísmo em si, né? Sobre como você pode ser lembrado como um herói caso a gente consiga manipular aqui e ali as informações, como é divulgado na mídia, né? E a realidade fica escondida, acontece de outra forma. Enquanto isso, o filme vai pouco a pouco
pouco perdendo os aspectos, os elementos de terror, e entra muito mais nesse estilo de thriller, né, de suspense com ação, né, uma coisa meio jogo de interesses, espionagem russa, inclusive quando a médica e o astronauta começam a pensar sobre o que vai ser feito depois que o parasita for separado aí do hospedeiro. E nessa virada do segundo pro terceiro ato que o filme foi me perdendo um bocado, porque ele começa a se basear muito num estilo meio Missão Impossível de resolver as coisas, sabe? Tudo muito improvisado, né? Resolvendo coisas na gambiarra, se apoiando muito em coincidências também, né? Então o filme dá uma forçada ali para os personagens conseguirem as coisas para poder avançar a história. E esse ambiente de base militar secreta russa vai perdendo total credibilidade, porque fica muito fácil você ir para lá e para cá, despistar as pessoas, manipular ali as câmeras e conseguir o que você quer mais ou menos, mesmo que você deveria ser uma pessoa extremamente vigiada. E eu também acredito que nesse ambiente, nessa época, numa base militar completamente cheia, eu acredito que a médica sofreria muito mais em relação ao machismo que ela ia sofrer, né, para conseguir as coisas. E isso não acontece exatamente no filme. Ela tem até uma certa facilidade em convencer ou mesmo pressionar, né, as pessoas envolvidas, né, porque apesar deles estarem aceitando essas condições para poder avançar na pesquisa, etc., eu acho que poderia ter um pouco mais de debate em relação a isso. Inclusive, a motivação do astronauta para querer sair daquela situação, né, também vai sendo melhor trabalhada, vai sendo exposta aí, e também a sua relação com o parasita, que a gente descobre que não é tão simples assim, não é uma coisa que é fácil de remover e tal. Esses elementos que desenvolvem os personagens, as motivações, os dramas, ele acaba também trazendo um pouco mais de lentidão pro filme, principalmente quando ele corta para algumas cenas fora dessa base militar. Então acho que o filme acaba diminuindo um pouco essa velocidade para tentar vender a gente esse drama, essas motivações. Chegando agora na reta final, o filme acabou me decepcionando de novo, porque ele engrena numa decisão super improvisada aí da médica com o astronauta. Então se até aquele momento eles foram muito racionais, planejavam, eram calculistas, aí em diante, né, na reta final, eles vão fazendo as coisas sem pensar muito nas consequências. O filme então abraça um tom mais de ação, indo para a aventura nessa reta final, e eu não comprei mais a ideia, porque as consequências eram muito óbvias e a história não me dava outras possibilidades, né, não plantou nada para que outras coisas acontecessem, enfim, eu realmente não embarquei junto com esses personagens nessa reta final. Apesar de tudo, o filme teve uma conclusão bem ok, satisfatória, eu acredito, para tudo que foi mostrado, mesmo ele se estendendo um pouquinho demais aí nas últimas cenas para fechar um ciclo dramático de um dos personagens. Então, se no início de Sputnik eu senti um ótimo clima de terror e mistério, ele foi se perdendo completamente aí ao longo do filme. Eu acho que eles perderam uma boa oportunidade para trabalhar melhor essa temática. Eles também não investem muito em elementos de ficção científica que possam surpreender a gente, como por exemplo no filme Vida ou Life de 2017 que lançou aqui no Brasil, um excelente filme que trabalha muito melhor a questão da criatura alienígena. Se você está indo assistir Estranho Passageiro Sputnik procurando esse terror de alienígena, parasita, etc., infelizmente ele é pouquíssimo trabalhado, principalmente só no início do filme, isso vai se perdendo, mas se você busca um drama psicológico com ação, um thriller meio de espionagem, durante a Guerra Fria, anos 80, se você gosta desse tema, então esse filme com certeza é pra você vai gostar bastante. Minha nota para ele é 5 de 10. Se você já assistiu Sputnik, deixa ali nos comentários o que você achou, vamos continuar esse debate ali na área de comentários, e também fala qual outro filme eu deveria fazer uma análise, uma crítica aqui no canal Hora do Terror. Tem outros filmes aí no cinema pra gente analisar, então a gente vai comentar com certeza. Muito obrigado até aqui, como sempre, obrigado por acompanharem o canal. Eu sou o Fernando Chon e até o próximo vídeo da Hora do Terror. Valeu!